A uma semana do julgamento que pode determinar a cassação de seu mandato, o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, recebeu a equipe da CNN Brasil em sua casa para uma entrevista exclusiva. Ele falou sobre o processo de impeachment e as acusações de ter montado uma rede de corrupção em sua administração. Witzel admite que houve desvios de agentes, mas alega ter sido perseguido pelo presidente Jair Bolsonaro e também pelo Ministério Público Federal. A reportagem é do Pedro Duran. O cargo mais importante de um dos maiores estados do Brasil, um outsider que entrou para a política com uma votação expressiva, um juiz que se aventurou num ambiente completamente diferente. E agora, 2 anos e meio depois de ter sido eleito, se vê a um passo de ter todo o poder esvaziado. Wilson Witzel abriu a casa dele pela primeira vez a uma emissora de televisão. Ele contou com exclusividade à CNN o que pensa sobre o processo de impeachment contra ele. Admitiu que a corrupção se espalhou em seu governo e falou sobre a relação com seu substituto. Estamos falando de 2 anos e meio que o senhor passa do governador aclamado pelas urnas ao governador com a maioria absoluta, unanimidade dos deputados, te colocando num processo de impeachment para que seja afastado do cargo. O senhor se arrepende de alguma coisa nesses 2 anos e meio? O que nós estamos assistindo é um processo de impeachment que é atípico, né? Não há nas ruas do Rio de Janeiro a população clamando fora Witzel. A população que elegeu o governador em 2019 até esse meu afastamento, vindo do STJ inicialmente, a população estava de acordo com o que nós estávamos fazendo. Então, um processo de impeachment que é um tanto quanto surreal. As acusações ainda estão numa fase embrionária, são acusações que no próprio STJ estão numa fase embrionária e, mais uma vez, é um processo político que está sendo manipulado para que haja o atendimento ao interesse de determinados segmentos políticos no país. E sobre o seu vício, Cláudio Castro? Também está a investigações que envolvem o nome dele. O senhor acha que ele deveria ser mais investigado? Olha, o Ministério Público deveria investigar todos. Agora, a investigação ela deve prosseguir e medidas mais drásticas, como afastamento, medidas como prisão, elas só podem ser deferidas em casos extremos e injustificáveis. Agora, diante desse quadro e diante das medidas que foram tomadas, o único que foi politicamente prejudicado fui eu. O quadro que eu vejo hoje em relação a mim é de um uso político do Ministério Público. O Ministério Público está sendo utilizado para atingir governadores que são contrários ao interesse do atual presidente, que é negacionista e que não senta para dialogar com os governadores. O senhor está dizendo que o presidente Jair Bolsonaro usa o Ministério Público para prejudicar os governadores? Olha, há indícios suficientes de que ele assim o faz. O próprio ministro Sérgio Moro, ao deixar o Ministério da Justiça, o fez dizendo que o presidente estava interferindo no Ministério da Justiça. E na gravação que foi divulgada, o presidente disse para o ministro da Justiça que ele só queria o Rio de Janeiro. Logo depois da saída do ministro Moro, as operações no Rio de Janeiro começaram e foram 2 buscas e apreensões na minha casa, no período de 3 meses. O senhor se arrepende da escolha do Cláudio Castro para ser o... Não, eu não me arrependo da escolha do Cláudio Castro, porque havia uma sintonia. E o que eu vejo hoje é que ele é refém de todo esse processo. Ele está numa situação onde houve uma busca e apreensão na casa dele, ele está sendo investigado. Witzel foi afastado do cargo em agosto de 2020. Ele é acusado de ter montado uma rede de corrupção que teria desviado dinheiro da saúde e de outras áreas durante seu governo e agora é julgado por um tribunal que tem 5 desembargadores e 5 deputados estaduais.
O governador afastado foi a última pessoa a ser ouvida nesse processo e, em seu depoimento, chorou. Eu não deixei a magistratura para ser ladrão. O que estão fazendo com a minha família é muito cruel. O choro não é especificamente uma sinalização de tristeza, né? Mas o choro de desesperança. Na verdade, o meu choro no tribunal não é o choro do Wilson, é o choro de milhões de pessoas que acreditaram em mim. Foi sincero aquele choro? Sempre. Eu não, na minha vida, se há algo na minha vida que eu preservo, é ser verdadeiro. O senhor já disse que não roubou. O senhor acha que roubaram pelas suas costas? Pessoas que o senhor indicou? Muito. Está provado no processo. Nessa casa no Grajaú, zona norte do Rio de Janeiro, Witzel passou os últimos meses. Ele foi despejado do Palácio Laranjeiras, residência oficial do governador, por ordem do Tribunal Misto que julga o impeachment. O ex-juiz mora com sua esposa, Helena, que é advogada. A entrevista só começou depois que ela chegou na casa e fez questão de ajeitar os móveis e maquiar o marido. Helena Witzel também é investigada porque seu escritório de advocacia teria prestado serviços para empresas contratadas pela gestão do marido. A defesa deles nega favorecimento. Cláudio Castro também é investigado nesse processo, mas não foi afastado. É ele quem assume definitivamente o governo do Rio de Janeiro se a decisão final do Tribunal Misto for o impeachment. No começo do governo foi aqui, eu, Cláudio Castro fez churrasco aqui. Assim, eu não tenho nenhum sentimento negativo por ele, não. Para salvar o mandato, Witzel precisa de pelo menos 4 dos 10 votos a favor dele. Esse processo de cassação, se acontecer, será uma ruptura democrática muito grave para o Estado do Rio de Janeiro e para o Brasil. Se candidataria de novo? Sem dúvida. O senhor acha que algum partido confiaria num governador empichado? Nós não sabemos ainda qual vai ser o resultado da cassação. Eu te garanto que, se cassado for, eu não serei cassado por corrupção. A CNN entrou em contato com o governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, que ainda não se manifestou sobre a entrevista. O Palácio do Planalto disse que não vai comentar as declarações de Wilson Witzel. O Ministério Público, citado por Witzel, lembrou que por causa do foro privilegiado do governador afastado, a investigação cabe à Procuradoria-Geral da República. E a PGR disse que não comenta as declarações.